100 anos também agrega a história de uma pessoa, quem tem a graça de viver talvez esse tempo, ou de uma instituição, né, muitas coisas, né, no âmbito de maturidade, de aprendizado, no âmbito de aprimoramento. Então, de fato, para uma instituição celebrar 100 anos, é preciso revisitar uma história. Revisitar a história para ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente aprendeu e ainda o quanto a gente tem para aprender. Eu tenho 82 anos, desde Coroinha, aqui em Taubaté, no conventinho. Eu vi a atuação dos padres, todos eles. E um grande número deles, padres mais antigos, os novos, os seminaristas, que eu vi tudo, eles todos tentavam viver o espírito do Padre Leon. Amor, reparação. Eu vim aqui em 1963 como frater, depois da filosofia em Brusque, que era só de 2 anos. Os professores se reuniram e decidiram que da nossa turma éramos 8, que 4 iriam para o exterior e 4 ficariam continuando os estudos aqui. Para os Estados Unidos foi o Padre Zizinho mais um, para Roma foi o Carmo Rode e eu. Eu trabalhei 32 anos aqui nesta faculdade como professor. Eu dava aula de prática e crítica de comunicação nas igrejas. Era uma matéria que na época era novidade. Aulas para aprender a comunicar, a analisar a comunicação da nossa igreja e da igreja dos outros. Eu dei aula desde 1972 até o ano 2000. Eu lecionei sempre Bíblia. Comecei a lecionar sobre o livro de Jó, foi a primeira. E depois, ainda as apostilas eram feitas rodando naquele mimeógrafo a álcool. O bom aqui que eu via que a nossa teologia, ela era assim, ela é teórica, ela precisava ter esse fundo dogmático, bíblico e da moral também, e também do direito canônico, mas ela tinha muito esse enfoque pastoral ao mesmo tempo. Então isso eu acho que tornava a teologia mais viva. Ainda as matérias, muitas delas eram um pouco novas, assim, a teologia, o Vaticano II ainda não tinha penetrado em todos os currículos como tal e nos professores. Mas isso foi se incrementando em seguida. Para nós, nessas aulas, ficava muito claro, não queremos só pregadores, queremos padres comunicadores. Vieram aqui aprender a comunicar de maneira nova depois do Vaticano II e, como deunianos, a comunicar a doutrina social a partir dos documentos da Igreja, da América Latina e do Celão, e depois todos os alunos eram chamados a refletir sobre a Gaudium et Spes, porque o Brasil e a América Latina enfrentavam a situação terrível de empobrecimento do povo. Então, o comunicador teria que ter esta qualidade de saber comunicar em tempos difíceis. E muitas aulas partiam dessa visão. Eu tive o privilégio de estudar aqui nos anos de 1993 a 1996, uma época que eu considero muito significativa na minha formação, pela qualidade dos estudos aqui feitos e a convivência com os meus colegas de então. Ressalto como uma qualidade grande deste instituto à época a competência dos professores, a fidelidade ao magistério, sem deixar de levar em consideração os questionamentos contemporâneos da época com relação ao desenvolvimento desses temas. Então, foi de imprescindível colaboração na minha formação intelectual, humana e teológica. Nas andanças pelo Brasil e até mesmo fora do Brasil,
encontro com pessoas que, ao descobrirem que estou aqui na Faculdade Deoniana, relembram com alegria o tempo que por aqui passaram, né? Com satisfação, nomeando os professores, trazendo as características de um e de outro, e o quanto isso foi marcante para a vida dessas pessoas, não é? Então nós temos hoje um tanto de egressos nossos que atuam nas mais diversas missões, na igreja e na sociedade, dando a sua contribuição, e que têm o prazer e o orgulho de dizer que, de alguma forma, a Faculdade Deoniana, hoje a Faculdade Deoniana, mas aquilo que ela também foi no passado, né, contribuiu e deixou, não é, marcas significativas para que essas pessoas pudessem fazer o que fazem. E isso é o que mais nos orgulha, né? Saber que o nosso trabalho de formar e educar repercute nas mais diversas formas. Ao longo de seus 100 anos de história, a Faculdade Deoniana viveu a sua missão carismática com responsabilidade e com a clara consciência de agir em nome da Igreja e da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde ela nasceu e recebeu a missão de evangelizar através do ensino. Eu vim para Taubaté como estudante de 78 a 81. Depois saí, fui trabalhar fora, no Paraná. Depois fui para Roma, fiquei 2 anos e 9 meses lá. E em julho de 86 eu vim para Taubaté e comecei a lecionar. Tanto são 36 anos e meio que eu trabalho aqui na Deoniana. Eu já fazia parte, antes de ser faculdade, não é? Quando o padre José Conopa era o diretor do instituto e eu era o ecônomo do convento, e era uma coisa só. E depois, como faculdade, né, Deoniana, desde 2000, quando a primeira equipe, Padre Joãozinho, Marcial, Luizinho, eu, começamos na direção. Eu assumi a direção do então Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus em 1999. Naquele ano, saiu uma portaria do Ministério da Educação permitindo a autorização e posterior reconhecimento de cursos de teologia. Isso não era possível antes. O primeiro curso de teologia foi autorizado para os luteranos de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E então, como já diretor do Instituto, comecei com uma equipe a estudar essa possibilidade durante todo o ano de 2000 e foi nomeada uma diretoria para a Faculdade Deoniana, esse nome surgiu ali, em 15 de fevereiro de 2001. Passaram-se 9 meses e lá para outubro tivemos a missa solene aqui em Taubaté, com a presença do ministro da Educação, Paulo Renato Souza, uma coisa incomum, presidida pelo cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Aloysio Loscheider, e foi assinada a autorização do curso de teologia, credenciamento da Faculdade Deoniana, neste ano de 2001. No ano de 2002 já começou a primeira turma do curso de teologia, devidamente autorizado pelo MEC, depois seria reconhecido. É preciso dizer que a Faculdade Deoniana teve o primeiro curso de teologia católico autorizado pelo MEC no Brasil. É muito gratificante fazer parte dessa obra que é pioneira no processo de autorização e reconhecimento do curso de teologia para a Igreja Católica. É através desse credenciamento que a gente consegue agregar valor no tempo de estudo dos nossos alunos, principalmente aqueles que estão aqui no processo de formação religiosa. A gente consegue entregar para eles um diploma de ensino superior devidamente reconhecido pelo MEC, que abre portas para eles darem continuidade na sua carreira profissional e acadêmica, seja no processo de ensino ou no processo de pesquisa. Além de ter contato com diversos ambientes acadêmicos, com diversas pesquisas e formas de extensão, pude também entrar em contato com pessoas de diversas linhas de pesquisa, com pessoas de outras congregações, de outras caminhadas e formas de vida, e esse enriquecimento muito grande ajuda na minha formação a ser não apenas um profissional melhor, um sacerdote no futuro,
como também um ser humano com uma formação integral que harmoniza o intelecto, o coração, segundo os valores da Faculdade Deoniana. Essa é uma experiência muito rica de valorização desse período em que a instituição centenária conseguiu se abrir para a comunidade com um curso formalizado perante o MEC e de qualidade. Em 2004, 2005, foi construído o prédio ali, que nós chamamos o prédio da filosofia. E toda essa parte ali, né, onde tem o Tudo Aqui, a secretaria, os diversos departamentos, né, participei dessa construção, dessa parte que nós não tínhamos, porque sonhávamos, né, criar aqui a Faculdade de Filosofia. Tive a alegria de ser o primeiro coordenador do curso de Filosofia da Faculdade Deoniana, que começou a funcionar no ano de 2004, mas que foi preparado desde o final de 2002, quando eu fui convidado pelo Padre Joãozinho para esta missão. Qual era o objetivo desse curso? Em primeiro lugar, ajudar as dioceses do Vale do Paraíba a formar os seus futuros padres, os seminaristas, mas um curso também aberto a outras pessoas interessadas numa formação sólida e comprometida de filosofia. Então, o que eu sinto é que o contato com os alunos, com as alunas, é um contato muito bom, muito rico, com bastante liberdade de troca de ideias, que é próprio da filosofia, faz parte da formação filosófica de diálogo, e isso repercute com a qualidade que a gente tem. Eu acredito que a importância de uma instituição acadêmica ela possa se dar por dois âmbitos. E talvez o primeiro deles seja um âmbito afetivo. Como seminarista deoniano, passar pela Deoniana para mim é ver a importância que tem essa instituição na vida da igreja, e isso é motivo de ânimo, de orgulho, de alegria e de estímulo na caminhada, com certeza. De ver os padres deonianos que aqui atuam, os padres deonianos que estão à frente dessa instituição, e o cuidado, o carinho que eles têm por cada um dos alunos e por essa missão que eles assumiram na vida da igreja. E um âmbito intelectual, certamente, porque a Deoniana possibilitou que eu tivesse um curso eclesiástico com todas as ferramentas, os elementos de um curso eclesiástico, mas ainda assim inserido em uma realidade atual e que dialoga com a sociedade. E eu acho que é precisamente aí que eu vejo a importância dela também para a vida da igreja e para o mundo. Nós temos já uma história, né, no campo do saber, aqui no Vale do Paraíba, né, especialmente no campo da teologia, mas também de alguns anos para cá no campo da filosofia. Então é um grande desafio fazer com que o conhecimento que a Faculdade Deoniana produz, ela possa também refletir na própria sociedade vale paraibana. Olhando o cenário atual da educação superior, ele é altamente desafiador. E nós estamos nesse cenário, né? Então, manter a nossa faculdade com aquela qualidade que lhe é própria e também sustentável é um desafio. E o outro aspecto é fazer com que o estudo da filosofia e da teologia, dentro desta perspectiva própria, que é colaborar fecundamente com a formação presbiteral, tendo em conta que nosso alunado é também em vista, né, da orientação para a vida religiosa e para a vida presbiteral, tornar isso interessante e relevante num mundo que comunica diversas mensagens. Então, transmitir o ensino com qualidade, numa época que exige uma desenvoltura ainda maior, não é? Numa época de dispersão, numa época em que o saber e querer saber é um desafio. Então, isso também se faz para nós um grande desafio, né? Tornar aquilo que nós temos, né? A produção do nosso conhecimento e nosso ensino relevantes e interessantes para o nosso alunado. Ser coordenador hoje de uma instituição centenária, ela tem os seus desafios. Por quê? Porque a todo momento hoje nós temos que nos adaptar às novas exigências da legislação, às novas exigências do MEC, também às novas exigências da sociedade hoje. Os alunos vêm com um perfil diferente.
os professores estão com um perfil diferente, a teologia caminha dentro dessa história, evolui. Mas, de outro lado, também tem uma certa segurança porque temos uma história para contar, temos uma experiência que é registrada nas atas, nos livros, mas também nos professores que por aqui trabalharam, nos colaboradores que por aqui passaram, nos ex-alunos que por aqui passaram, os egressos que continuamente estão aqui. Nós temos uma grande quantidade de professores hoje são egressos, são ex-alunos nossos, então tem essa beleza, a beleza de uma história que nós podemos contar, de 100 anos, essa experiência que nos enriquece, que nos ajuda cada vez mais. Então, a partir de um carisma do nosso fundador, Padre Deon, essa vivência deoniana que se desdobra também em diversos âmbitos. Nós temos aqui no Vale do Paraíba, precisamente em Taubaté também, um trabalho do apostolado paroquial e o trabalho que é específico da Faculdade Deoniana, o trabalho na área educacional, que agrega durante esses 100 anos a formação do clero, a formação de muitos padres para a Igreja do Brasil. Desde a convalidação, quando era permitido, muitos padres de diversos lugares do Brasil fizeram a sua convalidação conosco. E, claro, o nosso curso de teologia, que é o primeiro curso de graduação, na formação de muitos padres e também de muitos leigos, posterior o curso de filosofia. E assim a Faculdade Deoniana foi aprendendo de diversos modos e acompanhando a evolução pedagógica, educacional, estando inserida nessa perspectiva de educação. Mantendo-se fiel a esse carisma, a faculdade não parou no tempo, razão pela qual hoje, mais do que nunca, é capaz de oferecer à sociedade uma formação humana eficiente, que faz com que os alunos e as alunas vivam valores sociais e transcendentais, tornando-se assim pessoas bem preparadas para enfrentar os desafios atuais. A Faculdade Deoniana, ela tem um carisma próprio que toca, envolve, transforma todos aqueles que por aqui passam. E são muitos os testemunhos de leigos, colaboradores, do acolhimento diferenciado da instituição. Depois que eu me aposentei, em 95, voltei a trabalhar, tive uma nova oportunidade de vida. E em 98, o padre Joãozinho me procurou, eu tinha aposentado da Unital, me procurou porque ele estava em processo de abrir a faculdade, deixar de ser instituto para virar faculdade. E depois desses 22 anos de Deoniana, eu trago também com carinho cada seminarista, cada jovem seminarista que passou por aqui. É bom ver que depois desses anos todos eles se tornaram bons homens, boas pessoas, bons padres, bons amigos, conselheiros e até afiliados. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ver a missão sendo cumprida. 25 anos que eu estou aqui, já vi muita coisa, convivo muito bem com os padres, professores, os alunos. Olha, muita memória tenho muitos padres que já se formaram, aí a gente vê em televisão, dá saudade do tempo que eles estudavam aqui. É muito bom. O ambiente aqui é muito bom. Os funcionários, nós já me dou muito bem aqui. Outra alegria é ver as mulheres frequentarem a teologia e a filosofia. A mulher que chega com a sua graça, com a sua delicadeza, mas também com a força do querer saber e do querer aprender. Os professores também são especiais na Deoniana. A gente vê que além de serem bons formadores, eles têm amor naquilo que fazem, fazem com carinho por cada aluno. Eles não só ensinam simplesmente, eles abraçam o aluno e ensinam com carinho, e isso é muito bonito de ver. Então, acho que eu cumpri a minha missão, estou cumprindo a minha missão. Tudo que já foi construído e realizado aqui na Deoniana e continua sendo, são muitas mãos. São muitas mãos trabalhando, são muitos engajamentos para, de fato, continuar construindo uma instituição séria, uma instituição sólida, uma instituição que se preocupa com a fé, mas também se preocupa com o desenvolvimento intelectual, racional do ser humano e se preocupa com uma formação de modo integral. Celebrar 100 anos é dizer assim, é uma semente que caiu em terra boa, frutificou e continua frutificando. Nós queremos sim continuar celebrando nossos 100 anos e continuar vivendo
tantos e tantos outros anos, celebrando o que nós temos a oferecer para a região do Vale do Paraíba e para tantos outros lugares, a partir do nosso carisma deoniano, vivendo este âmbito de ensino, de educação, de instituição educacional, que é esse o nosso compromisso enquanto Faculdade Deoniana. É um prazer, é uma alegria, é uma graça celebrar 100 anos.